Seja muito bem-vindo ao podcast mais disruptivo do Brasil. Eu sou Juliana Vieira, estou muito feliz em receber você. E, gente, se vocês acham que ser disruptivo é apenas ter inovação, tecnologia, você tem razão, mas nem tanto assim. Ser disruptivo é conseguir impactar positivamente a vida de pessoas, mudar destinos, criar outras pessoas disruptivas. E a pessoa que está aqui hoje comigo e será entrevistada, ela é gestora de uma instituição linda do terceiro setor. Turma da Touca. Eu quero que vocês recebam com toda alegria aí, ó, e vibração, ela, Sheila Seles. Seja muito bem-vinda. É um prazer, obrigada. Eu que agradeço estar aqui com você, compartilhando um pouco do meu saber, aquilo que eu faço todos os dias. É um prazer, viu? Olha, um pouco do seu saber não, né, meu amor? Porque vamos combinar que uma pessoa que impacta positivamente a vida de tantos jovens, de tantas crianças, é mais que saber. Exatamente. É amor, é disruptivo, sim, porque imagina como você muda a vida dessas crianças. Eu já sei, né, gente, porque eu conheço bem a história. Eu quero que você primeiro conte quem você é, conta um pouquinho pro pessoal prazer. E depois você conta como você foi parar na Turma da Touca. Eita! Eita, já começamos bem! Prazer, gente. Meu nome é Sheila, estou aí na gestão do terceiro setor há quase 18 anos. Uau! Sou uma mãe de duas pérolas, do Rafael e da Maria Luísa. Rafa tem 8 anos, jogador de futebol, diz que é o que ele sabe fazer, é o que ele vai viver. Graças a Deus aí na jornada. Sou mãe de uma menina linda, Maria Luísa, de 18 anos de idade. Também atleta. Minha casa, assim, só vive no ritmo de esporte. Loucura. Final de semana é o que tem. A minha filha tem 18 anos. Ela é do basquete. Olha que legal! Hoje se descobrindo nas mídias sociais. Enfim, um misto de coisas. Sou casada com o Sérgio, apaixonada aí pela área de tecnologia. Olha aí, então, maridão também é disruptivo, mas disruptivo. Aí na área de tech, inovação. Pois é, eu costumo dizer que na minha casa são dois extremos, exatas e a área humanas, que nesse pólen a gente não se conversa. Porque a tecnologia com a área de humanas, falar de pessoas... Agora você tem que explicar como você foi parar na Turma da Touca. Vou te contar como eu fui parar na Turma da Touca. Eu sou cria da Turma da Touca. Como assim? Você frequentou a Turma da Touca? Exatamente. Há muitos anos atrás, viu, gente? Muitos anos. Quantos anos a Turma da Touca tem? A Turma da Touca hoje tem 50 anos. Gente, 50 anos, vocês estão vendo isso? Uma instituição do terceiro setor sem fins lucrativos. Exatamente. Que impacta positivamente a vida de vários jovens, crianças, adolescentes. Tem 50 anos e a gestora atual, a diretora atual, foi uma das alunas. Meu Deus Exatamente. do céu, isso é muito atrativo. Ju, olha, eu vou contar. A minha mãe veio dessa jornada. Minha mãe chegou a ser funcionária pública naquela época, que o funcionário público era totalmente diferente de hoje, concurso, enfim. Viveu essa experiência na educação. A minha mãe abandonou isso para olhar para o território. Uau! Então, minha mãe olhou para o território, para diversas demandas que existiam na época onde a gente morava. Onde as pessoas na região realmente precisavam de um olhar de amor, de compaixão. Exatamente. E ela dedicou a vida dela inteira fazendo isso. Então tá no seu DNA. Tá. E você acredita? Nós somos em 4 irmãos. Eu fui a única que fui para a área social. Então, assim, para minha mãe, você sabe, né? Mãe... Dá continuidade, orgulho, né? Orgulho, dá continuidade, é um orgulho. E eu vim nessa trajetória, vivendo essa história, experimentando essa história, num momento muito de luta, num momento muito difícil de território, sem saneamento básico, sem ônibus, uma série de desafios. Gente, da vocês época. Ouviram o que ela falou? Vocês ouviram o que ela falou? Repete. Sem ônibus e sem saneamento básico. Sim. Brasil, sim, ainda existe hoje. Exato, pessoas que estão nessa situação. Com certeza. E pessoas que estão nessa situação precisam do nosso olhar. Sem dúvida. E a gente precisa olhar não só com compaixão, com atitude. O que a gente está fazendo para melhorar a vida dessas pessoas? Exatamente. A Sheila está fazendo alguma coisa. Exatamente. A Sheila está. E nós? Sheila, eu acabei de tomar um tapa desse lado, o outro do outro.
É uma responsabilidade. Porque a gente leva a nossa vida tão no automático que a gente, às vezes, não agradece a aguinha que tá ali na torneira. A gente acha que é mágica. A gente está vivendo um modelo, Ju, que a gente quer construir as nossas próprias histórias. E as nossas próprias histórias, às vezes, fazem a gente não olhar para o lado. Que é a parte do servir, é a parte do cuidar, né? A gente sempre diz assim, quanto mais a gente serve, mais a gente recebe. É aí que a gente sobe o nível em alguns momentos da vida da gente. E a gente vem ligando o piloto automático, a tecnologia vem chegando e a gente vem olhando, eu quero ter. E a gente está esquecendo da parte do cuidar, que é o ser. Quem eu sou de fato. E a continuidade, né? Exatamente. E quando a gente vê as organizações sociais percebendo isso não só com o olhar da dificuldade dos territórios, não só com o olhar das vulnerabilidades das pessoas, mas empoderar essas pessoas para que elas não tenham os filhos vivendo essas histórias, é aí que a gente realmente muda todo o Isso é o quê? Me fala. Ser disruptivo. Total. Exatamente. Aí você me diz... Exatamente. Quantas vidas nesses 18 anos você serviu? Mulher, olha... Mais ou menos. Eu posso falar para você... já passaram mais de 20 mil. 20 mil? Ó, você aí. que está assistindo. Com Quantas certeza. vidas você tem impactado? Ela já impactou mais de 20 mil. Eu já impactei algumas. Não sei se chega... Não chega nesse número. Mas algumas também. Com certeza, é muito Agora, isso faz a gente pensar, a gente refletir. Faz. Isso tem que fazer você pensar. E se isso não estiver fazendo você pensar, me desculpa, mas o programa aqui me deu liberdade para falar o que eu quiser. Isso aí, Ju. Você tá errado. Sim, você tá assistindo o Disruptivo e vai tomar outro tapa. Que, tá errado. Sabe por quê? Porque o mundo não gira em volta do seu umbigo. Exatamente. A gente sai da condição de que as pessoas precisam de algo. Ela precisa de um alimento, ela precisa de um remédio. Mas ensinar, compartilhar com essas pessoas novos saberes que você busca, aí que é a grande diferença. Sabe por quê? Isso que ela tá falando é algo muito importante. Porque, queira ou não, a gente sabe que muitas vezes a gente se coloca numa posição onde a gente só recebe ajuda. Exatamente. Só que, como eu conheci bem, conversando com você, o que a sua ONG faz, o que esse instituto faz, o que é uma coisa linda, vocês não estão criando pessoas para só receberem ajuda. Exatamente. Vocês estão mudando a realidade de pessoas e mostrando para elas que existem outros caminhos. Exatamente. E isso é mais que disruptivo, como eu disse. Com certeza. Isso é lindo, é emocionante. É incrível. Quem tá na base, quem tá Meu vivendo Deus, as histórias todos os dias. conta pra gente quais crianças você atende, o que é que você faz com essas crianças, conta tudo. Hoje, a gente diretamente está atendendo mais de 1.200 crianças de 0 a 14 assistidas todos os dias. São crianças que estão lá todos os dias, mais de 1.200. Recorrentes. Matriculadas. Fora as que aparecem, que participam de oficinas e cursos, que são cursos temporários, de curta duração, enfim. O que vocês fazem de curso? Ju, tudo que a gente traz lá é uma necessidade que a gente identifica no território que a gente atua. Hoje a organização que eu estou, ela está atuando dentro de 4 territórios. Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim Ângela e o mais recente que a gente assumiu agora, que é o Jardim São Luís. Então, o que a gente olha? A gente olha para a demanda que tem dentro desse território. Qual é a necessidade? Hoje a gente está numa vertente que é da área da educação. Então, são crianças de 0 a 3 anos, a gente tem uma parceria pública que ajuda a gente a levar esse projeto para dentro do território. Então, a gente tem as chamadas creches. A gente tem serviços socioeducativos que também é de parceria pública, que contribui com crianças de 6 a 14 anos, que é o que a gente chama das crianças que ficam um período pós-aula. O que a gente faz? Nós trabalhamos com essas crianças na prevenção. Então, são crianças que são propensas a algum tipo de vulnerabilidade. A gente faz um trabalho de prevenção para que essa criança não caia em uma vulnerabilidade social. Uau! Né? Então, é isso que a gente faz. Como a gente faz isso? Pelo esporte, pelo lazer, pela cultura, pela cidadania, pelo conhecimento do território, porque muitas crianças elas estão no território, mas elas não conhecem o território que elas atuam, elas não identificam diretamente algumas vulnerabilidades, e vem a gente ali para mostrar para elas que existe, vamos dizer assim, o lado bom e o lado ruim, e a gente pode fazer as nossas escolhas de forma consciente. E essas escolhas vão criar um novo futuro. Exatamente. Então, o que a gente faz? Nós preparamos essas crianças, esses adolescentes, para dizer para eles, olha, isso aqui é bom, isso não é.
e você pode fazer a sua escolha de forma consciente. Porque todos os dois lados ele vai ter uma consequência. Né? Então é diferente de você estar com uma criança que ela já está na situação de vulnerabilidade ou já está propensa e ninguém contribui com o desenvolvimento dela. E aí ela pode fazer uma escolha errada sem consciência. E tem muita gente assim Cheio. nessa situação, né? Muito. É claro que assim, hoje eu vejo que existe uma preocupação até das empresas privadas hoje em contribuir com as organizações sociais para essa redução, porque tem muito talento lá embaixo. Eu imagino. Tem muito talento gente lá que embaixo. canta, que dança, que é bom no futebol, no basquete. Exatamente. Gente inteligente, que é bom na matemática, só precisa de incentivo, só precisa de alguém para realmente direcionar, um mentor. Muito então, isso. eu diria que a sua instituição, ela é uma mentora, formadora de opinião de mais de 1.500 crianças todos os dias. E olha para você ver, quando eu cheguei lá, eu falei, eu preciso aprender coisas que eu não sei, porque eu sou assim, né? Sou mega hiperdominante. Eu sei o que é isso, eu sei o que é isso. E eu não sabia lidar com isso. Então eu usava a dominância do eu, né? Pra mim é assim, tem que ser assim, o jeito é meu, então eu saía atropelando o mundo. A síndrome de Gabriela. Muito isso. Total síndrome de Gabriela. Eu nasci assim. Total síndrome de Gabriela. Eu cresci assim. E eu percebi ao longo da jornada que isso não dava certo. Falei, tá tudo... Eu falava, tá tudo errado, mas muitas coisas que estão erradas, eu também tô errada, porque eu preciso entender como que eu vou contribuir com essa transformação. E eu optei por estudar. Então, fui estudar gestão de pessoas. E quando eu fui estudar, eu sou formada em jornalismo, né? E eu falei, eu posso usar a minha comunicação, mas eu não consigo liderar pessoas. Porque se eu tô na síndrome de Gabriela, é tudo do meu jeito. E não lidera pessoas sendo tudo do seu jeito. Exato. Então, primeiro não, né? Já foi um monte de insight. Vem mais um que eu nem me lembro mais o número. Exatamente. Mas é o seguinte... Para você conseguir fazer gestão de pessoas assertiva, você tem que ter o quê? Humildade intelectual. Exatamente. Que é o que ela falou. E entender que não é só você que ensina. Você aprende todos os dias. Todos os dias. E quando você realmente entende isso, né? Você vira chave. Você vira chave. Tudo muda. E foi aí que eu comecei a construir a minha história na área da instituição, construir a minha história. Eu fui estudar gestão de pessoas para entender sobre comportamento, entender como lidar com o trabalho de equipe. Por quê? Porque eu entendi que, assim, não é só servir a necessidade, mas é empoderar. Como você empodera se você não tem conhecimento? Só que eu entendi também que, assim, se você lidera outras pessoas, você também precisa contribuir que essas pessoas entendam qual que é o papel delas ali. Que não é somente o servir do doar, entende? E aí, quando eu estudei, eu comecei a virar várias chaves para mim e dentro da organização. E tudo fez sentido, né? Muito, porque começou a vir projetos novos, porque você começa a empoderar a equipe. Então, você começa a mostrar para a equipe que ela é capaz e ela veio ali para transformar vidas, para contribuir com a transformação de vidas, e que a liderança não se pauta só estar ali com 1.200, 1.300 crianças todos os dias na parte do cuidar, mas você contribui com o desenvolvimento educacional, não só na parte formal, como a gente diz, né, mas na construção de vida. E que para isso você também tem que ter conhecimento. E mais que isso, é você conseguir realmente uma blindagem mental neste ser que está iniciando a vida, de forma que ele retorne para aquele ambiente tóxico, às vezes, que ele vive, e continue com aquela mentalidade de mudança, aquela mentalidade de que é possível ser disruptivo, aquela mentalidade de que sim, eu posso sonhar e alcançar aquilo que eu sempre sonhei. Exatamente. Então, o trabalho que vocês fazem vai muito além das paredes da instituição. Muito além. Porque eu sei porque eu vim de uma origem muito difícil. Eu vim da periferia, eu vim de um lar tóxico, eu vim de uma família desestruturada, onde minha mãe sofria violência doméstica, de um lugar onde era tudo muito difícil. E eu sei o quanto é importante você ter um incentivo. Porque às vezes dentro de casa você só vê coisas ruins. Você vê a sua família sofrer, você vê a sua mãe chorar, você vê... E você é criança, você não pode fazer nada especificamente para mudar aquilo.
E aquilo vai matando aquela fantasia, aquela Exatamente. alegria, aquele brilho. E quando você encontra uma instituição assim, que consegue dizer para você, não, o que está acontecendo dentro da sua casa que está errado. Não é você que está sonhando alto demais. Olha só, é o Ju, que está acontecendo lá que está errado e você pode melhorar. Exatamente. Olha para você ver. Minha mãe veio dessa história, né? Como eu falei aqui. E minha mãe, muitas vezes, ela deixou, nós somos em 4. Muitas vezes ela deixou a gente para cuidar do outro. Mas era a ferramenta que ela tinha naquela época. Uhum. Então a gente ficava muito isolado. E eu reclamava muito. Falei, como que pode? Mas tá tudo errado. Minha mãe tá indo cuidar de outras pessoas e os filhos dela estão sendo abandonados. Então eu tinha essa concepção, porque ela vivia fora, eram vários movimentos. Muito ativa, né? Naquela época tinha muito movimento de luta por melhoria, por creche, por empoderamento de mulher, por direitos das mulheres. Então tudo era muita luta de rua, né? A gente veio direta já acontecendo. Minha mãe participou ativamente nas diretas já. Então, e a gente ficava. Só que quando eu vim para esse lado, eu falei, eu não posso viver essa mesma história. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que processo é esse, como eu posso servir e como eu posso ser uma boa profissional sem precisar fazer o que minha mãe fez, porque ela deu o melhor que ela tinha naquela época. As coisas mudam, né? As coisas mudam. Existem novas ferramentas. Isso também é ser disruptivo. Exatamente. É você estar aberto ao novo. Exatamente. É você conseguir enxergar que existem outras formas de fazer a mesma coisa. E que você pode alcançar resultados ainda maiores com novas formas de viver, de olhar, com novas formas de agir, novas estratégias. E foi o que eu fiz. Eu busquei outra estratégia. Porque eu falei, peraí, minha filha tinha 1 ano quando eu entrei lá, ia fazer 1 ano, e eu falei, a primeira coisa, eu não quero fazer o que minha mãe fez. Eu vou fazer o que a minha mãe fez em termos de olhar para as pessoas, estar dentro de um trabalho social, mas eu não vou fazer com os meus filhos. E olha que importante isso. Entende? Geralmente, a gente tende a repetir ciclos, né? Exatamente. É do ser humano. A gente vai repetindo ciclos. No seu caso, você fez o contrário. Foi uma quebra de paradigma. Foi uma quebra de ciclo. Muito você conseguiu mudar o DNA da próxima geração da sua família. Com certeza. E isso, com certeza, é mais que disruptivo. Isso você leva para dentro da sua instituição. Porque quando você consegue, é o que eu falei aqui em outro episódio, a gente não pode só falar. A gente tem que falar e fazer o que a gente fala. Sabe por quê? Exatamente. Senão a gente se torna hipócrita. Exatamente. Aí você vira um falastrão. Aí as pessoas falam, nossa, tua pessoa fala, mas e o resultado? No seu caso, não. Você fez de dentro para fora. Você cuidou dos seus filhos, você traçou um plano diferente. Um plano diferente. Então, você, como filha de uma mulher que viveu para as pessoas, para servir as pessoas, e deixou, às vezes, vocês um pouco de lado, você sabe o que é ser, entre aspas, abandonada. Muito. E você criou uma nova realidade, onde você pode, sim, ajudar as pessoas, mas sem deixar os seus. Isso é lindo. Como você conseguiu criar essa nova forma de viver, reunindo tudo que é bom, o amor, a ajuda ao próximo, a carreira, a família. Me diz como você conseguiu fazer essa intersecção tão perfeita. Você sabe, Ju, eu vejo hoje que eu faço lá, hoje nós temos 180 colaboradores, né? E eu priorizo muito isso. A gente se preparar para tudo que a gente faz. Então, eu sempre escutei assim, o cliente tem razão, primeiro o cliente. Eu vim de vendas, quando meus primeiros empregos foram vendas. O cliente não tem razão. A maioria das vezes ele não tem razão. Eu vim de vendas e a gente escutava muito isso. Hoje quebrou muitos paradigmas com relação a isso. E eu entendi que assim, o cliente tem razão à medida que eu estou preparada para isso. Então, eu entendo que eu preciso estar melhor do que ele para conseguir servi-lo. Exato. Eu preciso estar melhor do que ele para conseguir servir. Então, o que eu fiz? Eu olhei para minha família e falei, primeiro que eu não quero fazer o que minha mãe fez. Porque se doeu em mim... Vai doer neles? Vai doer neles. Segundo, que eu estou vivendo um modelo de vida totalmente diferente da época que eu vivi estando com os meus filhos. Então, eu falei, preciso aprender. Então, quando eu fui aprender para buscar novas estratégias para quebrar esse paradigma. Então, eu entendi que eu poderia conciliar minha casa, meu trabalho, meu marido. Claro, com uma forma muito intensa, porque eu sou intensa. Ah, eu também! Bate aqui! Uhul!
Intensidade Eu sou total. Então eu já sabia que eu precisava canalizar essa intensidade. Isso não podia morrer. Eu sabia que isso não podia morrer. E eu tomei uma decisão. Porque o que acontece? A gente culpa muito, aprendemos, é cultural isso. Nós aprendemos a culpar muito o universo. Então é o mundo, é o governo, Você são as sempre pessoas. terceiriza, né? Sempre. As pessoas terceirizam. Então você fica sempre num papel de vítima. Exatamente. Onde o mundo inteiro faz alguma coisa pra você e a sua responsabilidade é zero. Exatamente. Olha, tem uma notícia pra te dar. A culpa não culpa. A responsabilidade é sua. É sempre nossa. É sua, sempre sabe nossa. por quê? Porque até a passividade é uma ação. Exatamente. Até a inércia é uma ação. E quando você decide ficar parado, você está tomando uma atitude de ficar no mesmo lugar. E essa atitude vai te trazer resultados. Que com certeza não são Exatamente. positivos. E assim, o mundo está gerando. E você está ficando. Né? Porque o outro está decidindo sobre a sua vida. Então eu decidi que eu ia levar todas as porradas e que eu ia ter que aguentar. Porque a minha decisão era olhar para Sheila e saber aquilo que eu queria dentro da minha casa, do meu trabalho. É fácil? Até hoje não é. Não é, tem gente que passa a vida inteira, Sheila, a gente é sem julgado saber muito. o que quer. Não, o próprio saber o que quer. Exatamente. Porque saber o que quer é muito difícil, porque a gente recebe uma pressão da sociedade desde que a gente nasce de, Exatamente. nossa, qual que é a profissão que você vai ter? Aí uma criança de, às vezes, 15 anos tem que começar já a pensar na profissão que, às vezes, ela nem teve nenhuma vivência, não está preparada. Justamente. Então, o que eu acho? Eu acho que já que a gente está falando sobre ser disruptivo, a nossa educação, a educação precisa mudar intrinsecamente Com a certeza. forma de inserção do pensamento nesses adolescentes e nessas crianças. Por quê? Porque eles têm que ter um preparo maior para tomar uma decisão tão grande. Com Aí você certeza. fica com o peso de que você vai ter que seguir aquela profissão para sempre. E como você faz isso, você também tem as suas próprias limitações. Então, quem está ali orientando também tem suas próprias limitações. Então, será que você acredita mesmo naquilo que você está entregando para uma criança? Preparado para tomar uma decisão em determinado momento? Exatamente. Então, quando eu entendi isso, eu me preparei para preparar outras pessoas. Olha que lindo. O que você Entende? fez? Me conta. Então, eu fui estudar sobre quais são os planejamentos que a gente pode fazer adequado para dentro de uma organização social. Legal. Eu fui estudar qual é a estrutura de contato físico com o próximo para que você possa ajudar outras pessoas. Eu fui buscar entender que, assim, eu tenho uma equipe, o que eu posso fazer de melhor para ela, lidando com autoconhecimento, que elas precisam saber quem elas são. Elas precisam primeiro olhar para elas, ter o autocuidado, porque quando a gente está dentro do terceiro setor, muitas vezes a gente esquece de ter o autocuidado. Sim. E eu tenho esse diagnóstico lá dentro da onde eu trabalho, que as pessoas começavam a não olhar para elas porque, Os outros sempre precisam mais do que você, né? Olha, eu trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade, olha, eu trabalho com os fracos e oprimidos, digamos assim, que não são assim. Não, eles Entende? estão. E eu falo porque eu era uma dessas, tá? Exatamente. A minha vida é o que eu falei, eu já contei aqui pra vocês. Você está numa situação, você não é nada, você está. E quando você entende que estar não é ser, você entende que você pode mudar tudo. A gente tá ali para dar uma visão, né? Talvez você tá com uma visão turva, ou se você tá com a visão fechada, alguém vai te dar uma visão. Então, hoje, dentro da organização que eu tô, a gente empodera primeiro os colaboradores. Olha que legal. Então, a gente prepara todos os colaboradores. A gente trabalha com o acolhimento. Que legal. Então, hoje a gente acolhe os colaboradores para que... São voluntários ou são funcionários? São 185 funcionários. Funcionários, fora Nós os temos voluntários, temos mais de 50 voluntários. Mas os funcionários, então o que a gente faz? A gente tem uma preocupação em acolher, em empoderar e contribuir com o empoderamento. A gente fala assim, que essa palavra empoderar, né? Eu costumo dizer assim, a gente dá subsídio para que as pessoas busquem o seu fortalecimento. O posicionamento, para que tenham voz, né? Exatamente. Então, a escuta pra gente é primordial, a gente escuta muito, porque não é o que eu penso, não é só essa relação de construção de empresa que eu penso, mas o que essas pessoas pensam sobre aquilo que elas decidiram, que elas escolheram fazer, porque elas escolheram primeiro a gente. Nós escolhemos elas depois. Entende? Quando elas decidiram deixar um currículo na empresa, elas escolheram a gente primeiro. Sim. Né? Então, olhar para fazer com que Não, e o que você está falando agora não serve só para o terceiro setor. Para tudo. Isso que você está falando agora serve para qualquer empresa. Porque quando um funcionário tem um sonho de entrar no lugar, gente, é a vida dele que ele está dedicando ali. Exato. Infelizmente, ainda existem empresas que não valorizam isso.
Então, mais do que trabalhar no terceiro setor, você trabalha com pessoas. Então, você aprendeu ferramentas e formas Exato, Ju. de conseguir aproveitar o melhor de cada uma delas. Porque também a gente no terceiro setor parece que a gente é uma outra empresa. E não é, né, não, gente? Nós somos empresas como todas qualquer as outras outra. empresas. Precisa pagar as coisas, o aluguel do mesmo jeito. Exatamente. Paga todos os impostos, pagamos tudo. Então o que acontece? Quando a gente olha para falar, peraí, eu também posso fazer, eu também posso ter a parte tecnológica mais qualificada, eu também posso ter as ferramentas necessárias mais qualificadas que uma outra empresa lá fora, que são as empresas privadas, elas também têm. Para ganho de eficiência. Exato. Você potencializa a pessoa ali dentro, ela vai entregar o melhor resultado, e aí sim eu acredito que a partir daquilo que a gente entrega com qualidade, essa criança, essa comunidade, ela é beneficiada e ela começa a tirar essa venda dos olhos e falar... É possível. É possível. E mais Entende? que isso, eu acho que é um sentimento maravilhoso e tão bom que... É uma palavra ruim, mas é a única que vem na minha cabeça agora. Que contamina todo mundo, assim, mas de uma forma boa, sabe? Exatamente. E quando você vê, tem mais e mais e mais pessoas no movimento e mais. Você sabe que as pessoas olham pra mim e falam assim, Sheila, você falando da sua história, porque você viveu a raiz, né? Parece que é uma utopia. Eu falei, não é questão de ser utópico, é questão de decisão. Eu decidi viver isso de dentro pra fora. Aí eu tenho uma pergunta para você, telespectador do podcast mais disruptivo do Brasil. Você já tomou sua decisão? O que você quer? Será que está na hora de você começar seu sonho? Será que está na hora de você começar a sua empresa? Ou será que está na hora de você demitir seu patrão, começar seu próprio negócio? Ou, sei lá, fazer aquilo que você sempre sonhou? É decisão, é o que você disse. Decisão. E a decisão de ficar no mesmo lugar vai trazer o mesmo resultado. Porque não adianta, se a gente quer resultados novos, tenha atitudes diferentes. Exato. Simples assim. É mudança de comportamento e decisão, de dentro para fora. E aí, eu falo, né? Eu tô na estatística daqueles que faz por amor, buscando mudança contínua. Ai, que legal. Né? Então, eu tô nessa estatística. Eu costumo dizer, eu não trabalho. O trabalho é uma consequência. Tanto que hoje, eu falo para os meus filhos, né? Quando meu filho fala, mas você vai trabalhar de novo? Eu falei, não, eu não vou só trabalhar, eu vou servir outras pessoas. Ai, que legal. Né? E eu falo para ele, filho, aprenda. Né? E às vezes eu brinco com ele, ele fala, mãe, quando eu crescer eu vou servir outras pessoas. Eu falei, exatamente. Quando a gente trabalha, não importa o que a gente faz, nós estamos servindo alguém. Exato. Né? Eu falei para ele, a gente precisa aprender que assim, o trabalho não é um resultado só de troca para o dinheiro, porque o dinheiro será trocado por outra coisa, que são os desejos do coração. Exato. Né? O trabalho é uma edificação do ser humano e a gente está contribuindo com alguém, seja com a empresa, com seja a sociedade, com a economia. Exatamente. Né? Gerando empregos. Para mudar a estatística. Bem. Eu acho que o que a gente precisa é o seguinte, é divulgar mais esse trabalho. Sabe por quê? As pessoas ligam a televisão, as pessoas veem o jornal, é só notícia ruim. Ninguém tá falando da turma da touca. As pessoas estão falando que, nossa, não sei quem foi assaltado, não sei o que aconteceu. Gente, no mundo acontecem coisas boas e ruins. Quais são as mudanças dessas estatísticas? Exato, ninguém passa. Então, cabe a nós sermos disruptivos ao ponto de mostrar, sim, para a humanidade que existem coisas incríveis acontecendo e que você é parte delas. Exatamente. Então, por favor, deixa todas as redes da Turma da Touca. Como que as pessoas fazem para contribuir? Qual que é o trabalho que vocês fazem com as crianças lá? Todas as oficinas, tudo, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo vão poder indicar ou para o empresário poder contribuir ou para uma criança que realmente quer fazer a matrícula. Fala quando é a matrícula. Conta tudo. Gente, olha, hoje a gente tem lá creche, que são crianças de 0 a 3 anos, que todo cidadão de direito pode estar dentro desse projeto de 0 a 3 anos. Legal. Em qualquer lugar da cidade de São Paulo. Esse é um projeto da parceria pública. Nós temos crianças de 6 a 14, que são as crianças que ficam lá no período pós-aula. São essas crianças que a gente trabalha com elas a prevenção. Nós temos projetos de balé, de judô. Uau. Nós temos oficina de corte e costura, de panificação, de inclusão digital. Nós temos para a terceira idade, inclusive, né? Nós temos lá, nós cedemos o nosso espaço para a comunidade com futebol. Nós temos uma oficina linda de futebol também para as crianças. E assim, a gente tem resultados maravilhosos lá,
Por exemplo, nós temos oficinas de música e que crianças que saíram dali, adolescentes que saíram dali e que hoje dão aula. Olha que legal. Essa é a construção da história. Incrível. Né? Quando você, que está dentro de uma empresa, ou você que tem algo para contribuir dentro de um território, para as organizações sociais, olha, eu quero servir, eu quero ser um voluntário, eu tenho essa habilidade, eu quero servir, pode ter certeza. Alguém vai estar se beneficiando do conhecimento que você tem. E é aí que a gente contribui com essa transformação. E os contatos da Turma da Touca? Vou Como que as deixar. pessoas fazem? Nosso Conta Instagram, tudo! Nós colocamos todos os dias as nossas ações no Instagram, que é @Turma da Touca. Tanto o Instagram quanto o Facebook, @Turma da Touca está lá. Todos os contatos estão lá. Todos os contatos estão lá. Nós Tem o temos site também, que é turmadatouca.org.br. E vocês aceitam doações? Aceitamos doações. Está lá no site a forma de doar, Pix, cartão, enfim. Alimentos, tudo. E também a sua boa ação, que são suas habilidades, que está lá também. Olha, eu já quero ir, Marco, um dia para eu ir lá falar com as crianças. Super bem-vinda, quero dizer assim para todos vocês. Nossa, eu vou querer com certeza ir lá contar minha história para elas. Eu quero dizer assim, como eu fui empoderada de olhar que é possível a gente servir outras pessoas, e mesmo quem não está na área do terceiro setor, vai sentir o quanto você dá um upgrade na sua vida. Sim. Quando você serve outras pessoas. Com certeza. Conta comigo. Vamos sempre, divulgar essa causa. Sempre. E assim, ó, todo programa eu faço uma surpresa assim pro convidado. Eu falo assim, convidado, toma essa. O que você faz com isso? Só que aqui vai ser diferente. Vamos lá. Sabe o que eu vou fazer agora? Ó, é com você aí. Sim, você que tá assistindo o podcast, que tá aí do outro lado da telinha. Hoje a surpresa é pra você, meu querido. Então, vamos combinar o seguinte. Você vai entrar no site da Turma da Touca e você vai fazer alguma coisa. Ou você vai apresentar para alguém que pode contribuir, ou você vai doar um quilo de alimento, ou você vai fazer um Pix, nem que seja de R$5. Meu, alguma coisa você vai fazer, porque não é possível você ouvir uma história dessa e ficar sem fazer nada. Não dá. Não dá. Pelo amor, vocês, então é o seguinte, conto com vocês. Ó, e é hashtag disruptivo para você que tá assistindo. Fazer essa doação, entrar em contato com a Turma da Touca e falar, olha, eu tô entrando em contato porque eu vi no podcast e eu quero fazer a diferença, eu sou disruptivo também, conta comigo. Gente, e faz. Isso aí, ó, conta comigo. São 50 anos. Juntas, somos mais fortes. Obrigada, Ju. E a gente precisa de cada um de vocês, não é? Sempre. Gente, muito obrigada pela compreensão, né? Muito obrigada pelo tempo, pela audiência, muito obrigada por tudo. E você, minha amiga? Obrigada. Te admiro demais. Obrigada, Ju. Obrigada pela oportunidade pela sua de apresentar. pela sua existência, porque a sua existência é muito impactante. Sempre. Maravilhosa. Obrigada por você ceder esse espaço para poder falar desse trabalho tão maravilhoso, que vocês realmente contribuam, toca a vida de vocês, porque com certeza vocês vão impactar tantas outras vidas que muitas vezes a gente nem imagina, viu? Exatamente. Obrigada, Brasil, meu amor. Deus abençoe. Muito obrigada. Eu amo vocês. Obrigada. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo episódio.